principal conselho que eu posso dar é não desista, cara, porque vai aparecer problema todos os dias, tá? Não é toda semana, é todo dia. Só que o problema vai e vem, cara. Se você tem uma missão, se você tem um bom modelo de negócio, se você tem uma ideia do que você quer se tornar daqui um determinado período de tempo, e você sabe executar isso, e você tem um bom time, e você tem um time que é capaz de executar essa tua ideia, cara, não desista. Não desista porque esse negócio vai dar certo. E se não der certo, puta, para e começa de novo. O tema de hoje será startups e empreendedorismo. Para isso, temos o convidado especial Márcio Zarzur. Márcio é sócio da gestora de Venture Capital Domo Invest, onde atua como responsável por fundraising. Além disso, é sócio e board member do Multifamily Office Oikos. Possui formação em administração de empresas com ênfase em marketing pela SPM São Paulo e especialização em Venture Capital pela Wharton School, da University of Pennsylvania, e está cursando atualmente MBA da Columbia University em Nova York. É campeão sul-americano de jiu-jitsu, se interessa por família e investimentos em tecnologia. Cara, aí, pacote todo. E aqui também temos a companhia aqui comigo entrevistando o Márcio, 2 membros do IFL também, Oscar Dayan, que é associado do IFL São Paulo, trabalha com aquisições e novos negócios na Tishman Speyer. Oscar é formado em finanças pela Bentley University em Massachusetts. E também João Paulo Kittis, diretor de estratégia e comercial na Simpla, apaixonado por tecnologia, plataformas e estratégia. Ama esportes coletivos, como futebol e tênis, e é mergulhador nas horas vagas. Então, um monte de gente aqui faz coisas além de trabalhar e de FL. Muito bom saber. Importante. Obrigado aí. Obrigado pela presença de todos, meus caros. E queria começar, Márcio, com uma pergunta para você, assim, de como que você vê o cenário de empreendedorismo e de startups hoje no Brasil? Você que está mais próximo disso, de fundraising, de todo esse processo. Cara, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Obrigado por oportunidade incrível de participar aí, falar com outras feras. O ambiente para empreendedorismo nunca esteve tão favorável e tão fértil. A gente vê cada vez mais startups surgindo. Nunca teve tanto dinheiro para investir em startups. O volume de recursos que foi raised ano passado e retrasado no Brasil é impressionante. Nunca antes foi tão fácil captar dinheiro. A gente até falou um pouquinho antes da gravação, né? Como essas coisas mudaram, né? 50, menos até 30 anos atrás, para você abrir um negócio, você tinha que ir no banco, pagar taxas abusivas, o banco te tomava tudo em garantia e, puxa, talvez você ia conseguir ter algum sucesso. Hoje em dia tem um monte de fundo de venture capital, fundo de private equity, querendo te dar dinheiro, pagando valuations altos, e se você for minimamente preparado, você consegue raise algum capital. Então, nunca foi tão bom ser empreendedor no Brasil, e as oportunidades, né? Os problemas continuam aí, o que é muito bom, né? O Brasil é um país cheio de problemas, então qualquer solução que você traga para resolver problemas específicos do Brasil acaba dando muito certo, né? Vide, por exemplo, Log, né? Log é um business que em nenhum outro lugar no mundo, talvez vai na Ásia, em alguns lugares, mas teria dado certo. Aqui é um unicórnio. Você pensa na Log nos Estados Unidos, não funcionaria muito bem, mas no Brasil se tornou um unicórnio porque resolveu um problema muito específico do Brasil, que é, esse delivery rápido e last mile. Então, long story short, empreenda no Brasil, faz sentido. Falam que no Brasil você tem todos esses problemas criados pelo governo que são uma fonte munição fácil para para você empreendedor. Começar. Exatamente. Se você não sabe por onde começar ou por onde empreender, procura um problema, parte desse problema. E você está de olho assim em outras empresas assim que também resolvem problemas desses criados pelo governo? Você vê esse como um trend aí muito forte? Sem dúvida. Que você encontra? Eu acho que, primeira coisa, tem muita empresa de GovTech aparecendo, que é basicamente aquelas empresas que tentam diminuir, de alguma forma, a burocracia que o governo impõe. Você abrir uma companhia no Brasil, acho que demora coisa de alguns meses, para você fechar essa companhia demora mais de um ano. Ou seja, se o empreendedor falha,
ele quer recomeçar, ele precisa esperar um ano para terminar de resolver um pepino e aí começar a tentar ser bem sucedido em outro empreendimento. Nos Estados Unidos você faz isso em menos de uma semana, entendeu? Então, papel importante do governo. O papel do governo não é ajudar, é não atrapalhar. Contanto que ele não atrapalhe o empreendedor, tá tudo certo. O empreendedor no Brasil de 20, 30 anos atrás, que foi bem sucedido, esse cara é um herói, esse cara tem que estar em todos os cartazes e na capa de todas as revistas, porque, poxa, captar dinheiro no banco, a taxa de 15, 20% ao mês, conseguir fazer um negócio, pagar o banco de volta e ainda ser bem sucedido, pô, esse cara é uma lenda. Hoje em dia, continua difícil, né? Por causa das burocracias. Mas o acesso a capital ficou mais fácil. Acho que é um dos parâmetros aí que está mais fácil, mas com certeza os desafios se mantêm, né? O governo tem que tentar interferir menos, vamos dizer assim. E como que você vê isso agora com os juros mais altos? Saiu um editorial na Bloomberg Linha falando justamente que algumas das startups estão passando por um pouquinho mais de dificuldade devido aos juros. O que você acha que é temporário e volta? Você acha que o que mudou foi secular? Como que você vê assim essa Cara, mudança? eu acho que o nosso juro nunca tinha que ter caído para 2 a 4%, mas eu não vou ficar aqui dando opinião econômica também, previsão de juros. O que eu vou falar é o seguinte: o mercado de venture capital foi feito para quem não quer tomar dinheiro em banco e quem não se importa tanto com, vamos dizer assim, o juro que o banco vai te cobrar, né? É claro que o investidor, quando ele faz conta, ele vai comparar isso com o que seria uma taxa livre de risco, que seria o CDI aqui no Brasil. Mas, se você está buscando um retorno no venture capital de 3 vezes seu capital investido no mínimo, ou até 10 vezes em alguns casos, os 15% ao ano que você recebe livre de risco se torna irrelevante. Então, acho que a queda dos juros foi boa para incentivar o venture capital, incentivar o investidor a começar a olhar esse tipo de investimento, mas a alta não vai fazer o cara investir menos. Talvez com menos vontade, né? Talvez ao invés de ter 20% na carteira, ele vai ter 10% da carteira agora em venture capital, que ainda é bastante coisa, né? Mas para o empreendedor, eu acho que afeta muito pouco. Se é o tipo de empreendedor que, além de dar equity para os investidores, né, e resolveu também ir captar uma dívida, fazer um venture debt, aí eu estaria um pouco mais preocupado. Mas, em geral, quem vai captar venture debt, putz, é um pouco mais tomador de risco e está preparado para eventualmente ter algum problema. O empreendedor no Brasil, ele é muito resiliente, cara. É o que a gente estava falando antes. O cara, para abrir uma empresa aqui e tentar começar um negócio, tem que ser muito corajoso. Mas acho que é isso. Acho que a alta de juros não atrapalha tanto quanto parece o mercado de VC no Brasil. Mas, E Márcio, Márcio, quer falar aí? posso, Fala aí, João. você como gestor e deve conversar, tem um relacionamento muito grande com os outros VCs. A gente sente uma mudança de quem está do outro lado da mesa em um apetite diferente dos VCs nesse momento atual. E não só por conta da taxa de juros, mas buscando uma estratégia diferente, até de pensando em exit ou pensando em rentabilidade. E eu acho que no Brasil a gente vive um momento em que a gente teve um bloco muito grande de startups que surgiram, várias que viraram unicórnio, e agora a gente passa para até um apetite maior de VCs ou uma alimentação até de private equity aqui entrando nesse mercado, que as empresas estão ficando mais maduras. Você sente que mudou um pouco esse apetite de, cara, eu vou colocar dinheiro, vou esperar isso e algum dia dar certo? Você acha que exigência de EBITDA é um tema novo que a gente tem que encarar como realidade, não de lucratividade dessas empresas? Qual que é a tua visão desse mercado? Cara, eu vou falar aqui como sócio de gestora de VC e como alocador de capital através do nosso Multifamily Office. Eu estaria muito preocupado se eu fosse investidor de um fundo de venture capital que tivesse captado centenas de milhões de dólares nos últimos 2 anos. Porque esse cara vai ter que fazer cheques de, sei lá, chutando alto, 10 milhões de dólares, só que o fundo dele é de 1 bi de dólar. O cara vai fazer 100 investimentos, ele não tem braço para isso e ele não vai conseguir ser assertivo nesses investimentos. Quando eu olho para venture capital, investimentos alternativos de forma geral, eu prefiro o gestor que é focado numa tese específica, focado num mercado específico e que não tem um fundo tão grande, porque quando ele acerta, de fato o acerto dele vai ter vai afetar de forma relevante o fundo. Se o cara tem um fundo muito grande,
esse retorno é diluído. Então, no final, se você fez 100 e acertou uma, duas, essas umas duas não vão pagar as outras 100, não importa o que te digam. Se você tem 20 e acertou uma, duas, puta, aí você pode ter certeza que vai pagar o resto dos investimentos. O mercado cresceu muito. Esse ano a gente está passando por um re-rating no mercado de tech nos Estados Unidos. Acho que na Nasdaq acabou de ter seu pior mês desde a crise de 2008. E isso está se refletindo também no mercado brasileiro. A gente está vendo valuations um pouco mais baixos, porque realmente a gente estava vendo coisas no ano passado que não faziam nenhum sentido. Empresa sem faturamento, PowerPoint ainda, só que o cara fez Stanford, então por isso ele merece 20 milhões de dólares de round, a um valuation de 100 milhões de dólares, você nunca ter faturado sequer um centavo, porque a ideia era muito boa. Tem umas 2, 3 empresas dessas que conseguiram captar e foram lançar o produto esse ano. O produto não deu certo, vamos fechar a empresa. Cara, se eu sou, assim, e não dá nem falar que se eu sou fundo, eu ficaria muito bravo com isso, porque, poxa, é o risco que o cara estava correndo, né? Mas o Quais mercado. são algumas empresas que você pode falar que fizeram isso? Cara, eu não vou. Eu prefiro me abster. Eu queria saber o nome, cara. Eu queria saber o nome. Depois offline eu te passo os nomes, mas eu prefiro me abster de falar de outras companhias aí. Eu prefiro falar bem das nossas do que mal das outras. Sim, mas é verdade isso das valuations também, até porque eu lembro uma vez chegaram, né, pô, você quer investir nessa empresa, a gente te dá, pô, você pode comprar por 5 milhões, você compra 10%, não, acho que era você compra 1% por 500 mil, assim, e aí eu falei, legal, e como é que tá a empresa aqui que tá fazendo? Não, a gente ainda não tem, a gente vai testar o piloto agora. Quer dizer, a empresa do cara vale 50 milhões, o cara nunca vendeu nada. Eu falei, pô, se vale 50 milhões, pede lá, vende por 50 milhões, sai e vai fazer outra coisa. Na verdade, não precisa nem trabalhar, já vale 50 milhões, meu. Exatamente. Não, e o pior é o seguinte, chega essa empresa aí sem faturamento, ideia muito legal, mas só PowerPoint, 100 milhões de dólares de valuation. Tem uma empresa igual, só que o founder não fez Stanford, é um cara que não é muito bom vendedor, só que é incrível de produto, só que ele fundou a empresa em Jaraguá do Sul, ninguém conhece ele. Só que a empresa dele, além de ser a mesma ideia, já está faturando, já é bootstrapped, o cara conseguiu crescer sozinho, valuation 25 milhões de reais. Vai me explicar isso, cara? É porque o cara não chegou no capital, o cara não tem o Stanford eu tô falando muito do Stanford, gente, não tem nada contra o Stanford, tá? Eu só tô falando que, apesar de ser de Colômbia, não, eu só tô dizendo que, assim, as pessoas estavam investindo pelos motivos errados, né? E eu acho que isso é um pouco o síndrome do Adam Neumann. Não tô falando que o Adam Neumann era ruim, mas o cara vendia melhor do que fazia todo o resto, entendeu? E a gente teve um pouco dessa síndrome no Brasil e, graças a Deus, tá passando um pouco por causa desse re-rating de tech. Você vê, assim, às vezes eu sinto na pele, cara, que eu quando eu voltei pro Brasil, eu me formei lá na Bentley, em Boston, e eu voltei pro Brasil com uma proposta de empreender e tal, começar minha rede social, quem me conhece há mais tempo sabe, lembra do Polemitics. Foi isso, a gente não tinha um modelo de negócios claro no final das contas, né? O foco era mais burnout capital, ou seja, levantar capital e tentar adquirir usuário. A gente conseguiu alguns milhares aí de usuários, só que no final das contas a gente levantou capital, sei lá, um valuation de 20 milhões. E a gente não tinha nada de faturamento, não tinha nada disso, foi mais realmente nessa coisa de proposta. E desde então, dos aprendizados que eu tive, muito claro para mim, assim, eu me fiz jurar que eu não ia entrar num outro negócio que não tivesse um modelo de negócios claro, que não tivesse a diretriz de lucro. E aí eu te pergunto, cara, um pouco, Márcio, o que te despertou esse interesse, né? Porque olhando tua trajetória, você se formou ali em administração de empresas, marketing, depois já pulou ali para o Wharton, fazer um foco bem em venture capital. De onde veio esse seu interesse todo em startups, nesse mundo? Cara, então, falando um pouco de trajetória, a especialização em Wharton foi relativamente recente, tá? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 19 anos eu me juntei a Merrill Lynch, e desde então não parei. Então eu fui do Merrill Lynch para o Credit Suisse, para o BTG, uma passagem pelo UBS na Suíça, onde eu fiquei 2 anos. E no UBS na Suíça, uma amiga minha que hoje em dia está no BTG, a Mariana Galo, super amiga minha até hoje, ela resolveu apresentar o ex-chefe dela. O ex-chefe dela, lá no Buscapé, era o Rodrigo Borges. Isso foi em 2017. E aí eu bati uns 3, 4 papos com o Rodrigo Borges. Ele tinha acabado de montar uma gestora de VC, que era a Domo, com outros sócios.
E falei, pô, Borges, vem investir com a gente no UBS, pô, vai ser legal, puta banco, não sei o que. Ele falou, não. Aí na quarta reunião ele falou, pô, olha, eu não vou investir no UBS, não tenho interesse, mas eu gostei de você. Quer vir trabalhar com a gente na Domo? Aí eu pensei, pô, Venture Capital. E assim, isso depois de 2 anos olhando como o estrangeiro investiu dinheiro, né? Naquela época, o brasileiro fazia basicamente uma mistura de renda fixa, que pagava muito, alguma coisa em ações, sei lá, 10, 20%, lote de multimercado. Cara, não existia investimento ilíquido na carteira dos brasileiros, não existia essa cultura de investimento alternativo. Você olhava as grandes famílias europeias, as grandes famílias americanas, poxa, 40%, 50% dos portfólios eram alternativos. Eu falei, pô, mas o que é isso? Basicamente, era juros, né? O juro no Brasil sempre foi muito alto, vis-a-vis o resto do mundo desenvolvido. Quando essa trajetória começou a cair, eu falei, poxa, faz sentido alternativos subir na carteira dos brasileiros, e um bom veículo para capturar isso seria um fundo de VC como a Domo, que foi aí que eu decidi me juntar. A Domo ainda estava muito incipiente, tinha 2 investimentos, 20 milhões sob gestão, e desde a minha entrada, nesse começo de 2018, a gente pulou aí para pouco acima de meio bi sob gestão e mais de 80 startups no portfólio. Então foi uma trajetória incrível e enfim, estou muito feliz com tudo que a gente conquistou. E você falou também, conversando ali com o João, você falou de tese, cara. Vocês falaram assim, pô, eu acredito mais em um VC que segue uma tese. Qual que é a tese assim, que você tem em mente para essas startups que vocês investem como Cara, VC? você falou muito aí de modelo de negócio, cara. Acho que, assim, muita empresa que dá errado tem um bom modelo de negócio. Mas se o seu modelo de negócio for captar para adquirir usuário, queimar caixa, tem muito fundo que vai investir em você, mas não vai ser a Domo. A nossa cabeça vamos procurar aquelas startups que não são tão hypadas, não estão no eixo Faria Lima e sei lá, antes eu ia falar eixo Rio-São Paulo, mas não tem nada no Rio, então é eixo Faria Lima, Largo da Batata. Se bem que eles conseguiram agora o Web Summit, que vai ser no Rio agora todo ano, uma baita conquista, realmente, de que vai ser bom para o Rio de Janeiro. Mas voltando. Vamos começar a buscar startups que não necessariamente estejam dentro desse eixo, os founders não sejam caras comerciais, mas sejam muito bons de produto, e que a gente consiga entrar no valuation um pouco mais barato. Para mim, o ponto mais importante de investimento e de venture capital é olhar saídas. Só que ninguém fala de saídas. Todo mundo fala em captar milhões, investir milhões, valuations, mas ninguém fala quanto dinheiro ele ganhou nas saídas. Se você entrar muito caro num negócio, você vai ter que sair mais caro ainda. Quem vai comprar esse negócio de você? Você vai fazer um IPO a quanto? No Brasil? Quantos IPOs de tech teve? Quais foram as performances dos IPOs de tech recentes? Até Nubank, que tanto se falava, o Warren Buffett investiu, está 25% para baixo. Então, eu comecei a pensar, poxa, na verdade, nossa tese foi, para que eu vou investir num negócio caro e que num downturn de mercado pode vir a me dar problemas, quando tem outros negócios muito mais baratos e melhores e que são mais resilientes e vão sobreviver a momentos ruins de mercado. É aquela velha história da maré alta, maré baixa. A maré está baixa agora, a gente está vendo que muita gente estava nadando pelado. A gente está lá de sunguinha, bonitinho, e as startups indo muito bem, obrigado. Então, a gente teve só um write-off até agora, em 5 anos de história e 90 investimentos. E eu acho que isso é fruto do nosso trabalho. E as startups que a gente investir, pode ser que a gente demore um pouco mais para sair, porque não são aquelas hypadas, não são as que vão receber rodadas bilionárias, mas vão ser as Hotmarts que vão ficar 4, 5 anos sem capital, do nada vão levantar um round com GA, GIC, e daqui a um tempo já vão fazer IPO. Isso num espaço de 7 anos. Esse, na verdade, é o tipo de case que a gente quer investir. De tecnologia, assim, uma empresa de tecnologia que não está focada aqui, não está hypada, então é isso. Basicamente isso, tá? E, de novo, tem que ter bastante tecnologia, unit economics positivo, então, putz, eu não quero te vender um monte de copo, mas meu objetivo principal, na verdade, é te vender água, tô te vendendo copo pra você beber água depois, não, eu quero te vender água e ganhar dinheiro te vendendo aquela água. E a gente quer empreendedor que seja apaixonado pelo negócio. O cara não precisa ser bom vendedor. A gente prefere o cara que é bom de produto e não é bom vendedor do que o cara que é bom vendedor, consegue captar e não tem produto. Você pode citar alguns cases aí da Domo, Márcio, que vocês investiram que foram um sucesso? Cara, o case principal e o de maior sucesso que eu posso citar foi até antes da Domo, né? Mas foram meus sócios que investiram, é a Hotmart. A Hotmart é uma empresa fundada pelo JP Rezende e pelo Matheus Bicalho,
em Minas. Eles foram crescendo bootstrap, é basicamente uma plataforma onde você vende conteúdo online educacional. Um Cursology, assim. É quase um Cursology, mas eles também fazem eles também fazem white label. Então, todo mundo que vende curso online, chances are, eles estão fazendo isso através da Hotmart. O mundo do marketing. A Hotmart é muito famosa no mundo do marketing, cara. Exato. Os caras são fora de série. E a Hotmart, durante uns 5 anos, sobreviveu com $1,5 milhão que eles captaram lá em 2015, 2016, e foi crescendo bootstrapped. Prepararam um round, não precisaram captar. Na hora que eles prepararam um round, falaram, cara, a gente está gerando isso de caixa, então a gente não precisa de fato captar. Ficou um tempo sem captar, eles captaram um Série A recente, uns 2 anos atrás, que seria o equivalente ao Série D, porque eles pularam todas as outras etapas. Então eles acabaram levantando com GA e com GIC. Hoje a empresa vale mais de $3 bi, devido a um valuation recente aí que eles receberam de uma rodada. E em breve vai fazer um IPO. Então a empresa pulou de um valuation de $25 milhões para um valuation de $3 bi, no espaço de 6 anos, só que levantando apenas um round relevante. Então, esse é o tipo de empresa que a gente quer investir. E é bem legal o case da Hotmart, como eles internacionalizaram rápido, né? E é raro você ver o contrário, né? Empresa brasileira comprando empresa de fora nos Estados Unidos para aumentar o mercado. Normalmente é o contrário que vem para cá. E eles conseguiram fazer isso muito bem, né? O produto deles era muito internacional e quem ajudou muito eles a fazer isso foi o Case Coolen. O Case Coolen entrou junto com a gente lá atrás, né, na Hotmart. O Case Coolen é o cara que fundou o Booking.com. Então, se tem um cara que sabe internacionalizar a companhia no mundo, é o Case Coolen. O Booking está em mais de 100 países. E aí, com o playbook do Case, a Hotmart conseguiu expandir primeiro para a América Latina, recentemente para Estados Unidos via Flórida, né? Porque o mercado lá é América Latina, né? Quer queira, quer não, aquilo lá não é Estados Unidos. E já expandiram para a Europa também. Então, esse playbook de internacionalização realmente foi um dos grandes pilares para o crescimento da Hotmart. Márcio, você veio de empresa de família tal, e tem certas coisas que você aprende que são necessárias para a administração de empresas familiares que podem também coincidir com habilidades necessárias para administrar empresas de nova economia. Assim. Que lições você leva dessa sua experiência, talvez até legado, em empresa de família, para o seu trabalho hoje em dia? E Cara, das suas raízes, assim, no geral. Eu comecei a me envolver mais com família quando eu voltei para o Brasil, e quando eu deixei o UBS, voltei para o Brasil para me juntar à Domo, eu comecei a me envolver mais com negócios da família. Eu acho que a principal lição que a família me ensinou, que eu trago para o mercado para tudo que eu faço hoje, é parcimônia, é conservadorismo na hora de você fazer investimentos e gastar dinheiro. São aquelas perguntas que você faz, tudo bem, mas você está tentando me vender esse produto? Quanto do teu dinheiro você está colocando nesse produto você? Ou você é simplesmente um broker? Não tem problema nenhum ser broker, desde que isso esteja muito claro antes da transação acontecer. Eu comecei a questionar por que os bancos me convidavam tanto para os eventos de tênis, ou futebol, ou camarote, não sei de onde, cara. Tá saindo de algum lugar isso daí. Se o cara tá te convidando para todos esses eventos, provavelmente está deixando uma bela conta no banco todo mês ou todo ano. Eu comecei a questionar os escritórios que eu entrava, eu via obra de arte para todo lado, mesa de mármore. Eu falei, cara, esses caras estão gastando. Se é uma gestora que eu estou investindo, os caras estão gastando tanto assim, é porque eles não estão cuidando tão bem assim do meu dinheiro. Ou estão ganhando demais e estão deixando pouco para mim, ou, cara, tem onde cortar. Então, eu acho que é muito ver um pouco aí os valores de... Meu pai sempre me falou, né? Dinheiro é sempre embaixo do pé, nunca pode subir na cabeça. Então, essa é a principal lição que eu levo para qualquer coisa que eu faço na minha vida. Boa. Interessante. Muito bonita lição. Essa vai para o Cortes, hein? Pode ir pro Cortes. Cara, eu queria mudar um pouco de assunto, mas ainda voltar no tema de empreendedorismo. Você que vive como sócio de uma gestora no Brasil, tanto o Family Office quanto a Domo, e está vivendo esse mercado americano e vivendo nos Estados Unidos atualmente. Como que você analisa essa diferença entre empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos, dificuldades
obviamente também deve ter partes positivas, vantagens de empreender no Brasil. Qual que é a tua leitura, Márcio? Lá vem E você coisas, até já né? comentou da Hot rapidamente. Você comentou da Hotmart também, que agora eles estão indo para lá, assim. Aham. Talvez você até puder colocar o contexto da Hotmart meio que empreender nesse novo mercado no contexto da sua explicação. É que assim, o empreender da Hotmart é muito diferente do empreender de um novo empreendedor, né? O Hotmart já está chegando Sim. aqui com muito dinheiro, eles estão expandindo para outro país, tem seus desafios, mas eu acho que é um pouco mais fácil do que você começar do zero. Mas se você comparar o cara que começa no zero aqui nos Estados Unidos e o cara que começa do zero no Brasil, o cara aqui tem muito mais facilidade, né? Primeiro que eles são first movers. O mercado de VC aqui existe desde a década de 80, talvez até antes. Pô, a Apple recebeu investimento de VC lá atrás. Então, poxa, é um mercado que existe há muitos anos e não é só a questão dos juros, tá? Porque os Estados Unidos teve juro muito alto durante muito tempo também. É uma questão que é um mercado mais empreendedor. É um mercado onde se incentivam muito os business people de forma geral e que o empresário é visto com muito louvor, com muita admiração e não no Brasil como um empresário é visto como, putz, sei lá, bandido muitas vezes, né? Especialmente da forma como a esquerda gosta de retratar. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Aqui todo mundo está muito incentivado a ir lá fazer seu dinheiro e se você consegue fazer isso, você é muito admirado. Aqui você entra num Uber, o cara tá discutindo Bitcoin com você. Você entra num táxi e o cara tá te pedindo opinião sobre um negócio que ele tá pensando em abrir com o primo dele. Então, o business aqui, de forma geral, está muito mais enraizado na cultura do americano. Facilidade de funding, a gente está começando a resolver esse problema, como eu falei, está muito fácil captar no Brasil. Recursos humanos, a gente está começando a resolver também. Os bancos estão muito preocupados, né, e as empresas com toda a força de trabalho querendo ir para startups. Né? Hoje é muito mais sexy você falar que você trabalha em alguma startup que está surgindo aí do que você falar que você trabalha no Itaú, né? Que me perdoa o Itaú, mas é verdade. E até de exposição, né? Porque você está exposto a maior benefício como partner que você normalmente consegue em uma startup. Exatamente. Exatamente. E você é jovem, né, para correr esse risco, então quando você faz a conta do custo de oportunidade, você fala, pô, mais para frente eu consigo voltar a fazer, aí trabalhar num banco, eventualmente, se eu for bom, né, trabalhar num IB. Minha hora de empreender agora, cedo, quando eu sou jovem, não tenho família para sustentar e tenho menos conta para pagar. Então, esse custo de oportunidade na cabeça do jovem acaba fazendo sentido. Mas eu acho que a principal diferença sobre empreendedor nos Estados Unidos e empreendedor no Brasil é que nos Estados Unidos também é mais fácil você empreender. É aquele exemplo que a gente estava falando lá no começo. Poxa, para eu abrir e fechar uma empresa aqui, demora uma semana. No Brasil, cara, para que eu vou querer correr o risco de empreender fiscal na minha cabeça? Se eu coloco uma linha errada no meu informe de rendimentos, daqui a 5 anos vem um cara bater na minha porta e falar, pô, você fez errado. O cara não me explica como faz certo, ele só sabe falar quando eu fiz errado, e quando eu fiz certo, ninguém não tem tapinha nas costas, não tem nada. 1/3 do ano que eu trabalho, né, ou seja, 4 meses, eu não estou trabalhando para mim, estou trabalhando para o governo. Cara, que incentivo que eu vou ter de querer abrir um negócio aqui, cara, entendeu? E aí, depois reclamam que, poxa, o Brasil está ficando demograficamente velho, só que não fez poupança. Mas claro, cara, dinheiro é mal gasto. Se o dinheiro ainda fosse bem gasto, olha, eu sou contra imposto, tá? Para mim, imposto é roubo. Mas se o imposto fosse bem utilizado, pelo menos, aí você até paga. Mas, cara, aqui você paga um dos maiores impostos do mundo e você não recebe nada em troca, cara. Que incentivo que eu vou ter de empreender aqui, de criar uma família aqui, criar um negócio aqui? De Eles têm a novo, fuga de cérebros. o cara que empreendeu aqui, o que empreende aqui hoje em dia é herói. O cara que empreendeu aqui 30, 40, 50, 100 anos atrás, o cara é uma lenda. Tem que estar em todos os cartazes nas ruas. Exatamente. Eu gosto que você tangibilizou isso aí, né? De comparar Estados Unidos com o Brasil. Eu gosto muito de falar, quando a gente fala sobre empreendedorismo, que o empreendedorismo ele tem escalas. A gente, quando normalmente, né, até pelo fato de venture capital, por isso que ficou famoso nos Estados Unidos, esses grandes negócios digitais que crescem de repente em questão de menos de uma década, dominam o mundo todo. As pessoas normalmente elas pensam que empreendedorismo é somente isso, né? Essas grandes captações. Para você empreender, você tem que ter pelo menos um fundo ali atrás de você, só que muitas vezes não. O empreendedorismo ele vem a tese é você indo atrás de oportunidade de lucro.
Só que existem, obviamente, maneiras muito mais escaláveis de você conseguir isso, criando estruturas de empresas, prestando serviços digitais, criando softwares que te permitem fazer isso com muito mais facilidade e oferecer seu serviço para muita mais gente. Aí esse é o empreendedorismo mais glorificado, né? Eu me atrevo a falar até que existe como a ação de empreendedorismo é uma ação que você tem de estar ativamente buscando lucro, e quando você busca o lucro, você pode estar ativamente buscando aumentar o lucro, você está ativamente buscando novas oportunidades de negócio ou otimizar processos que você já tem. Eu falo até um termo lá que acho que o Oscar já deve ter ouvido aqui, que é o empreendedorismo CLT, né? A pessoa tentando empreender dentro de uma estrutura para conseguir crescer, ganhar equity, porque um empreendedor que tem 100% da empresa, ele não é menos empreendedor, ele não é mais empreendedor do que um empreendedor que tem 20% da empresa. Não é a porcentagem de equity que você tem que te faz um empreendedor. E aí eu queria, assim, tentar ver nessa toda a tua experiência, que conselho você tem para que os nossos ouvintes que estão querendo empreender nos mais variados ramos, que nem você falou, não só necessariamente no eixo Lago da Batata, Faria Lima, aqui do lado, o que você tem a dizer para esses caras, assim, do melhor posicionamento, tipo de... Porque a tese você já falou, né? Mas, assim, escalabilidade, procura um negócio escalável, procura um negócio nesse sentido. Tenta dar um pouco do caminho das pedras aí para essas pessoas. Cara, eu vou tentar dar um pouco da minha experiência e sem tentar ser não tão cheesy, mas o principal conselho que eu posso dar é não desista, cara, porque vai aparecer problema todos os dias, tá? Não é toda semana, é todo dia. Só que o problema vai e vem, cara. Se você tem uma missão, se você tem um bom modelo de negócio, se você tem uma ideia do que você quer se tornar daqui a determinado período de tempo, e você sabe executar isso, e você tem um bom time, e você tem um time que é capaz de executar essa tua ideia, cara, não desista. Não desista, porque esse negócio vai dar certo. E se não der certo, para e começa de novo. Cria outro, entendeu? Como a gente estava falando, o Brasil tá cheio de problemas, cara. E você começar pelo problema, começar pela dor, é uma forma muito interessante de você fazer isso, na minha visão. E outra coisa que eu acho também uma das mais importantes, e que pouca gente fala, antes de tentar ganhar dinheiro a qualquer custo, antes de você tentar captar milhões com fundos e aparecer na TV e tudo mais, cara, tem um bom senso de valores, contrate pessoas semelhantes a você em termos de valores, em termos de missão, em termos de princípios éticos, porque no final, sociedade dura mais que a grande maioria dos casamentos, e a grande maioria mesmo, tá? Fundo de VC dura 10 anos, mas também mais que muitos casamentos. E no final, o gestor do fundo de VC é teu sócio, e as pessoas que você vai escolher para construírem um business com você também vão ser teus sócios. Então, antes de escolher o cara porque ele parece ser muito bom, parece conseguir executar bem, escolha alguém que seja parecido com você em termos de princípios éticos e de valores. Essa é a principal lição, o principal conselho que eu posso dar para qualquer um. Hierarquia de valores, né? Perseverança. Tem você falando do problema, veio uma frase na minha cabeça que eu não me lembro quem que falou, mas é o seguinte, né? Não mire em tentar não ter problemas. Mire em ter os bons problemas, né? Por exemplo, ao invés de ter um problema de puta, cara, eu não tenho dinheiro, tô louco para ter o problema de puta, cara, eu não sei onde investir $100 milhões. Tô louco para ter esse problema, entendeu? Problema de primeiro mundo. Exatamente. Esse é um belo problema. Você quer trocar os seus problemas, quer evoluir eles e passando de nível. Aliás, falando nesses 100 milhões, Marcos, eu sei que está bastante envolvido, você é sócio de captação da Domo. Imagino que você recebe vários pitches, assim. Que você geralmente... como que você avalia o empreendedor que vem? Que dica você dá para o nosso ouvinte que de repente está com alguma ideia e quer apresentar para uma venture capital, para um potencial investidor? Como que ele deveria apresentar isso? Exatamente. Como que o cara se apresenta? O que ele tem que demonstrar para você? Em que etapa ele tem que levar o projeto dele, principalmente para uma VC? Aí... Cara, na Domo a gente olha negócios no seed e no angel stage, né? Então o cara tem algum faturamento,
Ele já provou que tem um mercado lá. Ele ainda não provou o tamanho do mercado e não provou se o produto dele vai conseguir penetrar esse mercado de forma eficiente, mas me provou já que existe um mercado. A gente não gosta de solo founders, a gente acha que as startups têm que ser... O time tem que ser composto por pessoas bem complementares em termos de skills e as pessoas-chave do negócio têm que ser sócios. Tem que ter um CTO sócio, tem que ter, obviamente, o CEO e founder sócio. Dependendo do negócio, faz sentido você ter outras pessoas como no equity dessa empresa. Todo mundo vai ser diluído em algum momento, então os conceitos do Venture Capital têm que estar muito claros na cabeça dos empreendedores que vêm conversar com a gente. Como eu falei para vocês, modelo de negócio tem que ser um negócio que é, escalável, 2, unit economics positivo, o cara tem que ganhar dinheiro fazendo aquilo que ele faz. Ele pode até queimar algum caixa, tá? Aumentando o número de usuários, gastando em marketing, mas naquele produto que ele vende, ele tem que ser o unit economics positivo. E, de novo, cara, vem pra gente com uma ideia do que seria uma eventual saída. Eu não quero o cara que já tem a saída planejada, vou sair daqui a 5 anos. Não, mas eu quero um cara que tenha uma ideia do que a empresa pode se tornar pelo mercado que ela atua e que seria uma perspectiva de saída para nós investidores. E, Márcio, complementando até essa pergunta, que você no final está investindo em pessoas, né? Total. Que vão trazer essa solução. Você não está comprando uma empresa de commodity. Tem algum princípio que você, Márcio, olha quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai avaliar algum founder, alguma empresa, que você fala, cara, quando eu acho isso, tem fit. Vou dar um exemplo aqui. O cara tem um viés liberal, ou ele, como você falou, cara, você olha como é que é a base familiar dele, tem alguns princípios que você te noteia? Eu acho que é assim, quando eu olho o time, eu acho que, apesar de eu gostar da complementariedade entre sócios e entre time, tem que ter um líder claro lá. Se eu pergunto, de vocês três aí, quem é o líder? Todo mundo aponta para o mesmo cara? Isso para mim é um bom sinal. Que é o cara que, quando tiver tudo bagunçado, quando tiver pepino para todo lado, é o cara que vai falar, calma, eu tomo a decisão, eu mato no peito. Então, para mim é muito importante você ter um líder claro. Em termos de visão política, cara, sendo super sincero, se o cara conseguir executar e me dar a saída que eu quero, ele pode ser chavista. Eu invisto nele, não tem problema, entendeu? Desde que ele consiga fazer isso. Mas chavista, a gente sabe, não gosta muito de trabalhar, então é pouco provável que isso aconteça. E o interesse de manter você como sócio, né, cara? Exatamente. Casamento, você tem que ver os valores minimamente alinhados ali com o cara. Exatamente. Você sabe que ele não vai te passar a perna. É muito improvável que o cara que seja fundador de uma startup não tenha uma cabeça liberal economicamente, né, vamos dizer assim. Eu fico meio assim de falar liberal, porque aqui o liberal é outra coisa, mas o liberal Brasil, né? Mas, cara, assim, obviamente a gente olha valores, a gente olha como eles se comportam entre si, a parte do líder, claro, que eu falei para vocês. Em que sentido se comportam entre si? Cara, é muito difícil você criar um negócio se o teu sócio é uma pessoa muito difícil de lidar. Relacionamento. Como eles se relacionam, de fato. Porque, vamos lá, o CTO médio é um cara que não gosta muito de socializar. Cara, alguma hora esse cara vai explodir se ele tem um CEO, né, teoricamente sócio-chefe, que fica toda hora na cabeça dele, mandando nele. Uma hora esse cara fala, quer saber? A Amazon tá me oferecendo $10 mil por mês, eu vou para lá, nunca vou ficar aqui ouvindo besteira. Então, cara, no final a sociedade é uma família. Eles têm que se ver como sócios, é um negócio sério, mas é praticamente uma família. Eles têm que se dar bem, de alguma forma. Esse negócio de, não, sócio tem que brigar, tem que sair na porra. Eu não acho, cara. Eu acho que sócio tem que se dar bem, tem que entender um ao outro, tem que ser complementares em skills e muito parecidos em termos de valores, e por isso o cara tem que ser amigo ex-escritório também. Ele tem que se dar bem tipo fora do escritório.
Ótimo ponto esse de ter amizade além de ter também sociedade. E você falou de skills. Que tipo de skills, por exemplo, seriam esses que você busca como um agregado? Não precisa estar numa pessoa só, mas que tipo de skills você vê? Calma, antes disso, eu queria só um ponto engraçado. Ontem um amigo meu me perguntou se ele deveria se juntar a uma startup, né? Pô, estão me convidando, estão me oferecendo equity. Eu falei assim, cara, os seus futuros sócios, né, potenciais, você convidaria algum deles para ser padrinho do seu filho? Aí ele, puta, eu não pensei nisso. Eu falei, cara, então pensa nisso. Se a resposta for sim, pode virar sócio. Se a resposta for não, esquece. É isso, cara. Você tem que se juntar com pessoas que você estaria confortável em trazer para dentro da sua casa e num jantar com a sua mãe. Sim. Boa métrica e boa regra. Boa. Ótima métrica, Voltando para tua próxima essa dá pergunta. corte também. Mais um corte aqui. Mais um corte. Mas a tua pergunta anterior é sobre os skills. Cara, você tem que ter um cara bom de produto. Obviamente tem que ter um cara bom de tecnologia. Não necessariamente você tem que ter um cara bom de raise, mas você tem que ter um bom cara comercial que vai vender aquele produto, especialmente se o teu produto for B2B, um cara que saiba sentar com as empresas, entenda o ciclo de venda do teu produto, entenda o ciclo de decisão das empresas, quem são decision makers do teu cliente. Então esse cara comercial é muito importante. Tem que ter um controller. Antes até de ter CFO, uma startup tem que ter um controller. O controller é o cara que vai, pô, quanto que entrou, quanto que saiu, como estão meus KPIs, vamos fazer um acompanhamento aqui dos meus OKRs para ver se eu estou performando de acordo com o que eu tinha proposto lá no começo. Explica então, aí para quem está ouvindo o que é KPI e OKRs. Tá, cara, resumidamente, KPIs e OKRs são índices que medem alguma coisa específica do teu negócio. Então, se eu dou crédito, um dos meus KPIs ou OKRs vão ser número de créditos cedidos, ou volume de créditos cedidos, ou número de avaliações em que o cara que estava pedindo crédito passou, número de créditos negados, esse tipo de coisa. Não sei se ficou claro aí, mas são basicamente métricas que avaliam o negócio além do dinheiro, além do óbvio que é receita e custo. Então eu preciso ter um controller que fique acompanhando isso e fique de fato norteando para onde todo mundo está trabalhando. Não adianta nada eu ter uma equipe muito hard worker, que está lá dando sangue, pessoal muito inteligente, se eu não sei se eu estou chegando mais perto dos meus objetivos, ou se eu estou indo bem em métricas que não são importantes para mim naquele momento, e não foi o que eu me propus a fazer lá atrás. Então, isso é muito importante. E um CEO lá sendo o grande maestro, controlando tudo. CEO no estágio de companhia que a gente investe, ele é mais um faz tudo do que apenas um decision maker. O cara vai lá, dá pitaco em tudo quanto é coisa, mas é um cara que é respeitado dentro da companhia para fazer isso, né? O cara que foi escolhido, né, pelo sócio para fazer isso. Mas essa função de orquestrador é muito importante também. Bem, gente, Boa. Márcio, principalmente aí, Oscar, João, eu gostaria de agradecer vocês pela presença hoje. Acho que esse papo aí esclareceu para muita gente que está de olho no mercado de startups, que está querendo empreender, que pensa em levantar capital, ou até você falou, né, entrar numa startup. Agradecer aí pela presença de vocês e quem quiser acompanhar, né, Domo Invest. Para quem não acompanha o IFL nas redes sociais, @IFLSP. Você vai ter todo o conteúdo que a gente tem. A gente tem até o curso, né, Um Pequeno Passo para a Liberdade, que é uma maneira de você ficar próximo do IFL, se aprofundar em política, empreendedorismo, liderança, vários conceitos desse. E tudo digital, né? Essa é a nossa formação digital do IFL. Estamos com inscrições abertas. Então, um grande abraço e obrigado.